Vamos lá então, gente. Primeira pergunta para o Petros, quem faz? Vocês já estão cheios de mim, né? Ô Petros, Tudo o bem? que você achou dessa mudança no gol no treinamento de hoje que indica talvez a volta do Sidão? Não, a gente tá bem servido nessa posição, a gente tem grandes goleiros e não sei se o Dorival já definiu quem vai ser o goleiro, mas ele faz esse tipo de mudança constantemente na semana. Não sei se ele já definiu, mas a gente está bem servido, são grandes goleiros e quem entrar e quem jogar vai fazer o seu melhor. Petros, aqui atrás. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. A gente sabe que hoje a grande preocupação do São Paulo é sair dessa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas tem uma situação que envolve os contratos dos jogadores se encerrando agora no final do ano, que acaba sendo uma preocupação do torcedor com relação à montagem do elenco de 2018. O quanto que isso acaba pesando no time, o quanto que isso afeta, isso pode atrapalhar o desempenho do time dentro de campo, vivendo esse momento de indefinição? É uma situação um pouco complicada, que foge um pouco da nossa alçada como jogador. Cada um tem a sua situação pessoal e cada um sabe o que é melhor para si. No meu ponto de vista, se tudo já tivesse se resolvido, seria melhor. Mas o jogador também tem que ser inteligente de saber que, mesmo o contrato dele acabando no final da temporada, se ele não faz um campeonato bom, até para ir para uma outra equipe, é uma situação um pouco complicada. Mas são grandes profissionais, eu sei dos que têm problema no contrato, que acabam o contrato agora, e tenho certeza que eles vão fazer o seu melhor, como eles vêm fazendo nos treinamentos. Então, espero que se resolva mais rápido, tanto para os jogadores quanto para o clube. Petros, jogo contra o Avaí, próxima rodada, um confronto direto para vocês. Dentro do planejamento de vocês para esse segundo turno, essa fuga aí das últimas posições, qual a importância desse jogo, mesmo sendo fora de casa para vocês? Importância para... A gente iniciou um campeonato novo no domingo passado. E a gente está indo jogo tras jogo. Mais uma final, mais um confronto direto, mais um adversário que a gente vai ter que deixar para trás. Depois de mais uma virada, depois dessa semana que está sendo muito boa de trabalho. E a gente sabe da importância de conquistar pontos fora de casa. A gente sabe da importância de se buscar uma vitória fora de casa. A gente respeita muito o Avaí. Vai ser um jogo muito difícil. Vai ser outro ambiente muito difícil. Mas a gente está trabalhando para conseguir também essa vitória. Petros, a minha pergunta é, como você é um jogador de experiência internacional, queria saber de você, né, que o Tite está numa lista entre os 12 técnicos que estão concorrendo ao prêmio de melhor treinador do mundo. Queria saber o que você acha disso, a importância, né, de ter um nome brasileiro nessa lista, até porque o Tite dirige a seleção. O que você achou dessa indicação dele? Acho importante, acho que merece, é um termo que ele sempre usa, merecimento. Trabalhei com ele, aprendi muito, fez parte da minha formação como atleta e principalmente como pessoa. É um cara que trabalha muito mais nos bastidores do que... Porque muita gente acha que jogar futebol e se treinar uma equipe é só a parte de campo e estão completamente equivocados. A parte interna, a parte pessoal tem uma importância fundamental nesse projeto e nessa situação. Então, eu acho que, com fé em Deus, o Brasil for campeão do mundo na Rússia, ele vai estar aí não disputando entre os 12, mas sim entre os melhores. E a última, saber de você, o São Paulo conseguiu essa vitória importante sobre o Cruzeiro, e nesse jogo contra o Avaí, a conquista de mais 3 pontos, o que vai representar para vocês, para o time conseguir se afastar da zona do rebaixamento? Representar uma segunda vitória consecutiva, representar a segunda vitória fora de casa. A gente tem pecado muito, não tem conseguido vencer fora. E a retomada, vai representar a retomada, a gente não pode baixar já esse espírito. Já não temos mais segundo turno para usar como desculpa, no segundo turno vai melhorar, o segundo turno já se iniciou. E o mais bacana aqui no grupo é que os jogadores e a comissão entenderam a real situação. Você tem que ter a humildade para aceitar a sua situação. No jogo depois do Botafogo se falaram muito Libertadores, em outras situações, e não. Pés no chão, vamos sair da zona de rebaixamento, uma final diante da equipe do Avaí, e a gente precisa vencer esse jogo. Então a gente vai trabalhar com muito respeito, como a gente vem sempre fazendo, mas a gente precisa vencer esse jogo. Petros, aqui, tudo bem? A gente viu ontem que você começou no time titular um pouquinho mais avançado e depois inverteu a posição com o Jusilei. O que muda para você? Não, eu estou acostumado. Eu joguei a minha última temporada lá na Espanha toda como primeiro volante. O mais importante agora é ajudar a equipe.
Eu, sinceramente, vocês estão me conhecendo, eu tenho um mês e pouco de clube, mas não tenho necessidade alguma e sinceramente faz parte do que eu aprendi em casa, necessidade de protagonismo nenhuma. Se for para eu jogar aí, para minha equipe vencer e que vocês comentaristas não falem nem meu nome no jogo, estou super satisfeito e feliz. Então, se o professor me quer aí, já joguei aí, posso ajudar aí e vou fazer o meu melhor para poder dar essa solidez defensiva que a gente tem buscado. Petrus, boa noite. Na partida contra o Cruzeiro, o Dorival escalou o Éder Militão ali no primeiro homem do meio de campo, e ele disse pra gente que o motivo dessa decisão era que você e o Jusilei ocupavam o mesmo espaço no campo. Você concorda com ele? Você acha que vocês de fato ocupam o mesmo espaço e dá pra jogar tranquilo? São dois jogadores que têm características de marcação e de saída de jogo. E a gente busca um entendimento, é claro, a gente não tem tempo para treinar, e quando você não tem tempo para treinar, fica complicado. E a gente tem treinado nas últimas 2 semanas, graças a Deus também apareceu essa brecha aí, e o São Paulo não está na Copa do Brasil e poder treinar, para poder focar mesmo no Campeonato Brasileiro, e para poder corrigir isso, mas não existe nenhum tipo de problema, é um grande jogador, e a gente se dá assim muito bem, mas é questão de treinamento, e com treinamento, é tanto que essa semana foi uma semana maravilhosa de trabalho, e invertendo posições e tem dado tudo certo. É questão de tempo para poder se ajustar. Oi, Petrus. Olha, Abel. Queria te perguntar sobre o público, né? Porque nesse ano no Campeonato Brasileiro a média de público tem sido muito alta e o São Paulo é um dos clubes responsáveis por isso, tem os maiores públicos do campeonato. Por que você acha que isso tem acontecido no campeonato em geral e no São Paulo mesmo na situação difícil que está? Por favor. Primeiro, eu tenho batido nessa tecla aí em todas as entrevistas. O torcedor principal responsável pela mudança na equipe, pelo espírito de luta e de raça. E, como eu falei na resposta anterior, é aceitar o momento, é entender o momento. E o torcedor sabe que nesse momento eles são muito importantes para a gente. Porque se eles tivessem abandonado, o São Paulo dificilmente conseguiria sair dessa situação. Então, para a gente é de uma satisfação enorme. A gente valoriza muito o que eles estão fazendo. E por isso a gente tem tido esse espírito de muita vontade, de muita raça, e a gente já não vai perder esse espírito, eu posso garantir a você, mas o torcedor tem sido o fator principal. Queria te perguntar também sobre a provável mudança no gol, né? Você como um dos líderes, apesar de recente, né? Recém chegou no São Paulo, você sabe a importância do goleiro para liderar ali a defesa, enfim, todo mundo diz que é uma posição de confiança do técnico e tudo leva a crer que vai mudar aí, né? Você disse que não tem certeza, mas de qualquer forma o Renan treinou até separado ali, não participou do coletivo. Queria que você falasse um pouco mais disso, por favor. O que mudaria aí, ter uma mudança no gol agora no time do São Paulo? Hoje treinou o Sidão, é mais um grande goleiro, um goleiro que fez uma temporada muito boa ano passado pelo Botafogo. E tem que estar preparado, futebol, reserva, esse tipo de coisa, e o treinador tem confiança em todo mundo e por isso ele fala todos os dias da importância de se treinar bem, de se treinar como se fosse jogar, porque a oportunidade aparece. Mas como falei, ele faz variações a semana inteira, não sei se já é uma decisão, ele vai poder responder isso melhor para vocês, mas a gente está bem servido e dá confiança a quem for jogar para poder fazer o seu melhor. Ô, Petro, boa noite. Ainda sobre a torcida, você jogou num time do rival, né? Queria saber se lá, quando você jogava lá, o pessoal comentava alguma coisa sobre a torcida de São Paulo, porque os rivais costumam dizer que a torcida de São Paulo só vai na boa e a situação agora está diferente. Também que você comentasse essa mudança do perfil do torcedor aí nos jogos quando o time está mal. Isso não só do Corinthians, de quando eu jogava lá, mas é uma coisa que se estabeleceu, de que a torcida de São Paulo só ia nas finais e que só ia porque o time ia ganhar título e também, ainda bem que desde a minha chegada tem sido totalmente diferente. E em momento nenhum vejo o espírito de São Paulo apenas em final. E eles têm sido os principais responsáveis e a gente espera que isso possa se manter para sempre, porque eles conseguiram perceber a importância que eles têm, e principalmente nos jogos e nas situações mais difíceis. Muito obrigado, Petrus. Yeah. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o volante do São Paulo.